A gente vai analisar agora o que acontece quando eu tenho várias fendas, como nesse caso aqui. Então, a luz incide em um anteparo que tem várias fendas de mesma largura A e espaçamento entre duas fendas D. E a gente vai observar um padrão de interferência aqui no anteparo e a intensidade da luz em cada ponto P vai depender das diferenças de caminho entre os vários raios que partem das fendas até chegar ao ponto P. As diferenças de caminho vão determinar se a gente tem interferência construtiva, destrutiva e qual é a intensidade. Ok, vamos pensar primeiro na situação em que eu tenho o A muito pequeno, como a gente fez no caso de interferência de fenda dupla. Nesse caso, o máximo central da figura de difração se espalha bastante, então a gente pode imaginar que a gente tem uma faixa de intensidade uniforme, e por isso a gente pode desconsiderar por um momento a figura que se forma por causa da difração. Aí a gente vai estudar só o efeito da interferência causada pelas várias fendas. Ok, então, assim como no caso da fenda dupla, o que a gente tem que fazer é analisar as diferenças de caminho entre os raios que partem de cada fenda e o ponto P. E aí, se a gente chamar esse ângulo aqui de θ, a gente sabe que a diferença de caminho entre esses dois raios aqui é igual a, se eu chamar aqui de R1 e aqui de R2, R1 menos R2 é igual a D seno de θ. E aí, agora a gente pode analisar o que acontece, onde acontece interferência construtiva, tá? Então, quando a diferença de fase entre esses dois raios aqui, e a mesma coisa vai acontecer para os raios provenientes das outras fendas, quando essa diferença de fase é 2π, um múltiplo de 2π, o que significa que a diferença de caminho é um múltiplo inteiro do comprimento de onda, né? Como a gente já viu, acontece interferência construtiva nesse ponto e, portanto, a condição para a interferência construtiva é que D seno de θ, como a gente já viu várias vezes, isso equivale a R1 menos R2 no limite em que L, né, a distância entre o anteparo que tem as fendas e o anteparo onde a gente projeta a figura de interferência é muito grande comparado com o comprimento de onda da luz. Todas as aproximações que a gente fez nas aulas anteriores continuam válidas agora. Quando essa diferença de caminho é o múltiplo inteiro do comprimento de onda, a gente tem interferência construtiva. E esses máximos aqui, quando a gente tem várias fendas, é o que a gente chama de máximos principais. Ok, então a gente vê aqui que eles aparecem exatamente nas mesmas posições que os máximos aparecem na figura de interferência para uma fenda dupla, ok? Bom, no caso de fenda dupla, existe apenas um mínimo entre dois máximos principais, entre dois máximos que satisfazem essa equação. Mas esse não é o caso quando a gente tem várias fendas, mais de duas, tá? Então, vamos ver o que acontece nesse caso. Então, vamos supor aqui que eu tenho 4 fendas. E aqui está o anteparo. Então, vamos imaginar o raio proveniente da primeira fenda e o raio proveniente da segunda. Então, aqui eu tenho E1 igual a E seno de ômega t mais φ1, E2 é seno, ou cosseno, tanto faz, né? A gente normalmente está usando cosseno. Ômega t mais φ2. E a mesma coisa aqui para os outros raios provenientes das outras fendas. Então, aqui a fenda 1, 2, 3 e 4. Então, o I é igual a E cosseno de ômega t mais φ. Então, se eu tenho φ1 menos φ2 igual a π
e φ3 menos φ4 igual a π, a gente tem interferência destrutiva. Assim como no caso de fenda dupla, né? Se a diferença de fase entre duas fendas adjacentes, nesse caso aqui que a gente tem 4 fendas, é π, a gente vai ter que o campo elétrico gerado pela fenda 1 cancela o campo elétrico gerado pela fenda 2, e o campo elétrico gerado pela fenda 3 vai cancelar o campo elétrico gerado pela fenda 4, ok? Então a gente tem aqui interferência destrutiva. Se a gente lembrar da representação de funções senoidais desse tipo através de fasores, a gente vê o seguinte. Então, aqui eu tenho uma função desse tipo aqui, e o fasor correspondente é um vetor no plano que começa com o ângulo φ em relação ao eixo x, tem módulo E e rotaciona ao redor da origem com velocidade angular ômega, tá? Então, nesse caso em que eu tenho φ1 menos φ2 igual a π e φ2 menos φ3 igual a π, o que acontece é que os fasores correspondentes a essas 4 funções senoidais são exatamente assim. E aí, quando a gente soma todos esses fasores, a gente vê que o campo elétrico resultante, nesse ponto, é igual a zero, assim como no caso do experimento de fenda dupla. Mas acontece que essa não é a única configuração em que a gente tem os fasores somando para zero, tá? No caso de fendas múltiplas. Então, o que acontece, o que a gente pode ter também é φ1 menos φ2 igual a π sobre 2, e φ3 menos φ4 igual a π sobre 2. E, nesse caso, os fasores correspondentes vão ter essa configuração aqui. E a gente vê que somando esses 4 vetores, novamente, a gente tem o campo resultante igual a zero. E uma outra possibilidade é a gente ter φ1 menos φ2 igual a 3π sobre 2 e φ3 menos φ4 igual a 3π sobre 2. Um caso em que a gente vai ter um comportamento parecido com esse aqui. Os fasores vão ter mais ou menos essa cara aqui. Também levando a um campo elétrico resultante igual a zero. Então, o que acontece é que quando eu tenho múltiplas fendas, eu tenho mínimos no padrão de interferência. Quando eu tenho a diferença de fase entre fendas consecutivas igual a π, mas eu também tenho outras situações em que a gente tem interferência destrutiva, um mínimo no padrão de interferência. Então, isso vai acontecer sempre que a diferença de fase entre fendas consecutivas for um múltiplo de 2π sobre n, desde que esse múltiplo não seja também um múltiplo de 2π, que nesse caso a gente já sabe que a gente vai ter uma interferência construtiva, um ponto de interferência construtiva. Tá? Então, isso mostra pra gente que entre dois máximos principais no padrão de interferência de múltiplas fendas, a gente tem n-1 mínimos entre cada par de máximos principais. Então, os máximos principais acontecem exatamente nos mesmos pontos que a gente tem os máximos no padrão de interferência de fenda dupla, mas a gente também vai ver uma oscilação menor entre esses dois máximos, e os mínimos desse padrão de oscilação intermediário acontecem quando a fase entre fendas consecutivas é um múltiplo de 2π sobre n, ok? Bom, se a gente fizer a continha, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas a gente pode expressar a intensidade do padrão visto no anteparo dessa forma aqui, tá? Para n fendas. Então, aqui essa é a intensidade para n fendas. Em que φ tem essa mesma expressão do que no caso
padrão de fenda dupla, tá? Parece diferente do caso de fenda dupla e parece que a gente não recupera o padrão de fenda dupla quando a gente faz n igual a 2, mas na verdade, se a gente fizer seno de 2x igual a 2 seno de x cosseno de x, a gente recupera o cosseno de x como sendo seno de 2x sobre 2 seno de x, tá? Então, a gente expressou a intensidade no padrão de interferência de fenda dupla usando o cosseno. Se a gente usar essa transformação aqui, a gente chega exatamente nessa expressão para a intensidade, usando n igual a 2, a gente recupera a expressão original que a gente tinha derivado, ok? Então, não é uma tarefa simples derivar essa intensidade aqui para o experimento de fenda múltipla, mas acontece que basta a gente substituir o 2 do que a gente acabou de ver por n, que a gente tem uma expressão para intensidade no experimento de fenda múltipla, em que φ também tem esse mesmo valor do que a gente tinha visto anteriormente. Ok, então tudo isso vale quando a gente tem um máximo central no padrão de difração com espalhamento angular bem grande, e aí a gente pode considerar que a gente tem uma distribuição uniforme do padrão de interferência na intensidade dos picos, e aí essa expressão aqui dá pra gente vários máximos principais, vários picos com a mesma intensidade. Mas assim como no caso de fenda dupla, a gente vê que não é isso que acontece na prática. Se a gente tem a abertura da fenda comparável ao comprimento de onda da luz, a gente vê o efeito de difração, e a gente vê a intensidade bem concentrada no máximo central e os máximos laterais de intensidade bem menor, tá? Então, o que acontece nesse caso é que a figura de interferência obtida no experimento de fenda múltipla é modulado pela figura de difração característica da abertura das fendas, assim como no caso de fenda dupla. Então, a gente vai ter que a intensidade é dada por essa expressão aqui, para o experimento de fenda múltipla, em que esse cara aqui é o termo de interferência no experimento de fenda múltipla, com distância D entre duas fendas consecutivas, e esse termo aqui é o termo de difração característico do experimento de fenda única com largura da fenda igual a A. Então, eu vou ter a multiplicação dos dois, isso vai me dar a intensidade quando a abertura da fenda não pode ser considerada próxima de zero, em que φ e beta têm os mesmos valores que tinham anteriormente, relacionados com a geometria do problema e as diferenças de caminho entre os raios que partem de cada uma das fendas. Aqui nessa simulação, a gente pode ver a figura de interferência no experimento de fenda dupla, que é essa figura pontilhada aqui, e a gente também pode ver a figura de interferência no experimento de fenda múltipla, nesse caso aqui com 4 fendas. O valor de n aqui está me dizendo quantas fendas eu tenho no anteparo. E aqui eu também estou brincando com a abertura da fenda, tá? Que no limite, quando a abertura da fenda é muito pequena, a gente obtém essa figura roxinha aqui. Como a gente vê, a gente tem os máximos principais de mesma intensidade, mas a gente também tem os máximos secundários e outros pontos de mínimo, e não só quando a gente tem a diferença de fase entre fendas consecutivas iguais a π. Se a gente variar o valor de n, a gente vê que a figura vai mudar, a gente vai ver mais mínimos aqui entre um máximo e outro, como a gente viu, eu tenho n menos 1 mínimos entre cada máximo principal, e à medida que o n aumenta, a gente vai ver que
a posição dos máximos principais, eles estão cada vez mais bem definidos, né? Eles estão cada vez mais estreitos, e, portanto, quando o N é muito grande, essa posição aqui, ela é muito fácil de determinar, porque a gente tem máximos bem estreitinhos aqui, tá? Ok. Então, quando a gente aumenta o valor de A, significa que eu vou passar a considerar agora o efeito da difração nessa figura. Então, eu tenho, se eu aumentar aqui o A um pouquinho, essa figura cinza aqui é o padrão de difração para uma única fenda, e a figura cor-de-rosa é a figura de interferência que eu obtenho com N fendas quando eu tenho... quando eu considero tanto a interferência produzida pelas fendas, quanto a difração produzida pela abertura das fendas, né? Então, aqui eu vou ter a figura de difração, a figura de interferência, que era a roxinha, modulada pelo padrão de difração que eu tinha anteriormente. E à medida que o A aumenta, a gente vai ver essa figura ficar concentrada no primeiro máximo, né? A intensidade da figura de difração fica cada vez mais concentrada aqui no máximo central.